Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de matrizes. Vamos falar de operações com matrizes. A primeira operação aqui que nós vamos tratar na aula de hoje vai ser a adição de matrizes. Bom, eu comentei com vocês que toda tabela, tá? Ela é uma representação de uma matriz. Então, ou seja, uma matriz é uma representação de dados em tabelas, tá? Então, se você pensar, por exemplo, em uma empresa, tal, vamos supor que uma empresa tem uma matriz e uma filial, né? Essa empresa, na verdade, ela vende lá produtos, tá? Vamos pensar, por exemplo, em material de construção, tá? Então, na verdade, essa loja de material de construção, ela pode controlar e deve o seu estoque de material, tá? De modo que ela sempre tenha aí esses produtos para estar passando para o seu cliente, tá? Então, vamos supor, por exemplo, aqui, que uma matriz, né? Uma empresa, ela tem lá uma loja, tal, que ela vai chamar de loja A e vai chamar aqui de uma outra loja, por exemplo, num outro bairro ou numa outra cidade, de loja B, tá? Então, ela pode representar aqui, uma matriz, tá? Que é o estoque que ela tem de produtos aqui na loja A e também pode ter aqui uma outra matriz, tá? B, que seria, na verdade, o controle de estoque que ela tem aqui na loja B. E com isso, o que pode acontecer? Essa loja pode pegar produtos da loja A e levar para a loja B, tal, produtos que estão em falta. Da mesma forma que essa loja pode pegar produtos da loja B e levar, na verdade, para a loja A, tá? Então, na verdade, o que você está fazendo aqui são operações com matrizes, tá? Então, na verdade, adição de matrizes. Dada duas matrizes A e B de mesma ordem ou tipo é a quantidade de linhas e colunas de uma matriz, tá? Então, eu tenho a matriz aqui A i J M por N, e eu tenho a matriz B i J M por N. Então, perceba que essas duas matrizes A e B, elas possuem a mesma ordem. Definimos a soma da matriz A com a matriz B como sendo uma outra matriz C i J M por N. Então, perceba que para você fazer a operação de soma de matrizes, você vai ter que ter matrizes de mesma ordem. Por que de mesma ordem? Porque quando você for somar as duas matrizes, você vai obter uma outra matriz que vai chamar de matriz C. E cada elemento da matriz C nada mais é do que os elementos da matriz A somado com os respectivos elementos da mesma posição da matriz B, tá? Então, para você somar duas matrizes, elas obrigatoriamente têm que ter da mesma ordem, tá? Porque você vai somar os elementos que estão nas respectivas posições, tá? Então, para você fazer a operação de soma de matrizes, basta você somar os termos correspondentes da matriz A e matriz B. A subtração de matriz, ela é análoga, tal, e aí você vai ter que lembrar aqui da aula passada que eu falei com você de matriz oposta, tá? Dada uma matriz A, existe sempre uma matriz oposta que é definida por menos A. E essa matriz oposta nada mais é do que os elementos da matriz A trocando o sinal dela. Então, ou seja, você vai multiplicar os elementos da matriz A por menos 1, tá? Essa aqui é a matriz, na verdade, oposta. E por que eu estou falando isso aqui? Quando você trabalha com subtração de matriz, você vai usar essa questão da matriz oposta. Então, vamos lá. Dada duas matrizes A e B de mesma ordem ou tipo, então aqui de novo, eu tenho a matriz A i J M por N, e tenho a matriz B i J M por N. Definimos a diferença entre as matrizes A e B como sendo a soma da matriz A com a oposta da matriz B. Então, na verdade, a subtração ela é uma soma. A soma da matriz A com a oposta da matriz B. Então, perceba aqui o seguinte, eu tenho a matriz A menos B.
Só que A menos B eu consigo escrever como sendo A mais menos B. Perceba que se eu fizer o joguinho de sinal aqui, o mais com menos, eu volto aqui no meu sinal de menos. Então, eu transformei uma subtração em uma soma. Tá? Soma da matriz A com a matriz oposta de B. Então, quando eu proceder aqui com essa soma, eu novamente aqui vou encontrar uma nova matriz C. CIJM por N. Agora, quem são os elementos dessa matriz C? São os elementos da matriz A somado com os elementos opostos da matriz B. Tá? Então, saiba que uma subtração de matriz nada mais é do que uma soma. A soma de uma matriz com a matriz oposta, tá? E aí você vai somar, tá? Os elementos que estão nas entradas correspondentes. Bom, propriedades da adição e subtração de matrizes. Considere as matrizes A, B e C de mesma ordem e O ou 0 a matriz nula, também de mesma ordem. São verdadeiras as seguintes propriedades. A primeira propriedade aqui, que nós vamos trabalhar para a matriz, é a comutativa. Então, se você somar A com B, é a mesma coisa de você somar B com A. Tá? Nas próximas aulas nossas, eu vou te mostrar que algumas propriedades que são válidas para os números reais, elas não podem ser aplicadas em matrizes. Então, cuidado com isso, tá? Então, se você pegar a matriz A e somar com a matriz B, é a mesma coisa que você somar a matriz B com a matriz A. Então, a soma ela é comutativa, tá? De matrizes. Vale também a propriedade associativa. Se você somar a matriz A com a matriz B e pegar esse resultado e somar com a matriz C, é a mesma coisa que você somar a matriz B com a matriz C e pegar esse resultado e somar com a matriz A, tá? Então, vale a propriedade aqui associativa para a soma de matrizes. Elemento oposto. Se você pegar uma matriz A e somar com a oposta da matriz A, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma matriz A e tenho a sua oposta. A matriz oposta é exatamente a matriz A com os sinais dos elementos alterados. Então, se você somar a matriz A com a sua oposta, você vai obter, na verdade, a matriz nula. Cuidado com isso aqui não é o zero, tá? Então, se você pegar, por exemplo, aqui, uma matriz A, 2 por 2, e somar com a matriz oposta 2 por 2, você vai obter a matriz nula 2 por 2. Que na verdade é 0, 0, 0, 0. Então, cuidado com isso aqui. Estou falando que isso aqui são matrizes. Tá? E aqui eu tenho um elemento neutro. Se você pegar uma matriz A, tá? E somar com a matriz nula, né? Sabendo que elas estão das mesmas ordens, né? Você vai obter que é uma matriz A. Então, a matriz A, 2 por 2, somado com a matriz nula 2 por 2, você vai ter uma matriz A 2 por 2, tá? Fui bem claro que as matrizes A, B e C são de mesma ordem e a matriz nula também é de mesma ordem, tá? Então, vale aí essas 4 propriedades para a adição, né? Soma de matrizes. E lembrando que a subtração é uma soma, tá? A soma de uma matriz com a sua oposta. Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos, tá? Do assunto aqui que foi abordado até o momento. Sejam as matrizes A, B e C. Determine letra A mais B. Então aqui eu tenho 3 matrizes, tá? Que todas essas matrizes elas têm 2 linhas por 3 colunas. E a primeira continha que eu quero fazer aqui é fazer a matriz A somada com a matriz B. Então, para eu fazer a matriz A somada com a matriz B, eu vou representar agora aqui em minhas matrizes, que é 14, 2, a primeira coluna, 5 e 4, a segunda coluna, 8 e 5, a terceira coluna. Essa é a matriz A.
somada com a minha matriz B, que é dada por 5 e menos 2 a primeira coluna, 1 e 5 a segunda coluna, e menos 3 e menos 6 a terceira coluna. Então, perceba que essa primeira matriz aqui é a minha matriz A, e essa segunda matriz minha é a matriz B. Então, para eu agora descobrir quem que é a minha matriz A com a minha matriz B, eu vou somar os elementos que estão na mesma entrada. Então, eu vou pegar aqui o elemento que está na primeira linha, primeira coluna da matriz A, e vou somar com o elemento que está na primeira linha, primeira coluna da matriz B. Então, aqui eu vou ter 14 mais 5. Vou pegar agora aqui o elemento que está na primeira linha e segunda coluna da matriz A, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna da matriz B. E aí vou somar agora aqui, 5 mais 1. Vou mudar agora aqui para primeira linha, terceira coluna. Vou pegar o elemento da matriz A, que é 8, primeira linha, terceira coluna da matriz B, que é o elemento menos 3. Então, agora eu vou somar 8 mais menos 3. Tá? De forma análoga, eu vou fazer agora para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna da matriz A, segunda linha, primeira coluna da matriz B. Então, agora aqui eu vou somar 2 mais menos 2. Depois, segunda linha, segunda coluna da matriz A, segunda linha, segunda coluna da matriz B. Então, aqui vai ficar 4 mais 5. E agora aqui, segunda linha, terceira coluna da matriz A, segunda linha, terceira coluna da matriz B. Então, vai ficar 5 mais menos 6. Tá? Agora, vamos fazer essa continha aqui. Então, agora eu vou ter aqui que a soma da matriz A com a matriz B, 14 com 5, 19. 2 somado com menos 2, 0. 5 com 1, 6. 4 com 5, 9. 8 com menos 3. 5 e 5 com menos 6. Menos 1. E aí perceba que eu obtive aqui uma matriz que tem exatamente 2 linhas por 3 colunas. Tá? Então, quando eu somo aqui matrizes, ela mantém, na verdade, a sua ordem ou tipo da matriz. Letra B. Quero fazer agora a matriz B menos C. Então, para eu fazer a matriz B menos C, eu vou lembrar agora aqui que a subtração de matrizes é uma soma. Ou seja, eu vou pegar a matriz B e vou somar com o oposto da matriz C. Então, eu vou chegar agora aqui, pegar a minha matriz B. A minha matriz B vai ser 5, menos 2 a primeira coluna, 1 e 5 segunda coluna, menos 3 e menos 6 segunda coluna. Mais. Agora, cuidado, que eu vou escrever agora a matriz menos C. Quando eu vou fazer a matriz menos C, ela é a matriz oposta da matriz C. Então, eu vou ter que pegar agora aqui cada elemento da matriz C e eu vou ter agora que alterar o sinal dela. Onde é positivo fica negativo, onde é negativo fica positivo. Tá? Porque é a matriz oposta. Então, agora o 0 ele não é nem positivo nem negativo. Ele vai continuar 0. O que é menos 4 vai virar 4. O que é 6, menos 6. Agora a segunda linha, o que é menos 6 vai virar 6, o que é menos 3 vira 3 e o que é menos 3 vira 3. Então perceba que essa matriz aqui é a minha matriz B e essa matriz minha aqui é a matriz minha oposta de C. Agora eu vou fazer a minha continha aqui. B menos C vai ficar o seguinte. Vou juntar agora os elementos correspondentes. Primeira linha, primeira coluna. 5. Vou somar com 0. Então, aqui vai ficar 5 mais 0. Depois, primeira linha, segunda coluna da matriz B. Primeira linha, segunda coluna da matriz menos C. Então, aqui eu vou somar 1 mais 4. Primeira linha, terceira coluna, menos 3. Vou somar com menos 6. Então, vai ficar menos 3 mais
menos 6. Vou pular agora aqui para a segunda linha. Ó. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Então, aqui eu vou ter menos 2 mais 6. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. 5 mais 3. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Menos 6 mais 3. Agora, nós vamos resolver aqui essa continha. Tá? Então, aqui eu tenho que B menos C vai ser dado por 5 somado com 0, 5. 1 com 4, 5. Menos 3, mais com menos, menos 3 com menos 6, menos 9. Menos 2 somado com 6, 4. 5 somado com 3, 8. Menos 6 somado com 3, menos 3. Tenho aqui uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Letra C. Obtenha a matriz X tal que A mais X menos B é igual a C. Então, perceba que agora, ó, que eu quero resolver uma equação, tá? Eu tenho um sinal agora aqui de igualdade, então eu quero resolver uma equação, e é uma equação que envolve matrizes. Então, aqui eu estou trabalhando com equação matricial, tá? E aí é o seguinte, ó, eu quero encontrar uma matriz X, de modo que, quando eu somar a matriz X, a matriz A, pegar esse resultado e subtrair a matriz B, eu vou obter, na verdade, a matriz C. Então, é isso que, na verdade, que eu quero descobrir, tá? E toma cuidado, ó, ele deixou bem claro que X é uma matriz. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é uma forma de resolver aqui esse exercício, é eu, na verdade, isolar o X, tá? Ó, que é o que eu quero encontrar. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, X, vou jogar o A positivo e vai mudar para o segundo membro negativo, menos A. O B, que é negativo, vai pular para lá, positivo, mais C. Então, a minha matriz X nada mais é do que a matriz oposta de A, somada com a matriz B, somada com a matriz C. Então, agora a continha que eu vou fazer aqui vai ser a seguinte, ó. A matriz X vai ser a matriz oposta de A. Então, eu vou pegar a minha matriz A agora, ó, e vou mudar o sinal de todos os elementos, porque é a matriz oposta. Então, aqui eu vou obter o seguinte, ó. Menos 14, menos 5, menos 8. Menos 2, menos 4, menos 5. Somado com a matriz B, 5, 1, menos 3. Segunda linha, menos 2, 5 e menos 6. Somado com a matriz C, 0, menos 4, 6. Segunda linha, menos 6, menos 3, menos 3. Agora é o seguinte, ó, você pode fazer aqui o seguinte, ó, resolve primeiro aqui, ó, a primeira somado com a segunda, pega o resultado e soma com a terceira. Ou então você pode fazer aqui tudo de uma vez só, mas tenha muito cuidado, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó, vou fazer tudo de uma vez só, ó. Vou pegar o primeiro elemento aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, tá? Então vamos pegar aqui, ó, primeira linha, primeira coluna de cada uma das matrizes. Então aqui vai ficar, ó, menos 14 mais 5 mais 0. Vou pegar agora entrada, primeira linha, segunda coluna, menos 5, 1 e menos 4. Então aqui vai ficar, ó, menos 5 mais 1 mais menos 4. Vou pegar agora aqui, ó, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna, vai ficar menos 8, mais menos 3, mais 6.
Agora eu vou pegar aqui, ó, segunda linha, primeira coluna. Vai ficar menos 2, somado com menos 2, somado com menos 6. Agora, segunda linha, segunda coluna, menos 4, 5 e menos 3. Então, menos 4, mais 5, mais menos 3. E para finalizar, segunda linha, terceira coluna. Vai ficar menos 5, mais menos 6, mais menos 3. Agora vamos chegar aqui e realizar aqui essa continha. Então, minha matriz X vai ser a seguinte, ó. Menos 14 somado com 5, essa continha aqui vai dar menos 9, tá? Menos 5 somado com 1, menos 4. Menos 4 com menos 4, menos 8. Menos 8 somado com menos 3, menos 11. Menos 11 com 6, menos 5. Menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 4 com menos 6, menos 10. Menos 4 com mais 5, 1. 1 com menos 3, menos 2. Menos 5 com menos 6, menos 11. Menos 11 com menos 3, menos 14. Então, aqui eu tenho a minha matriz X, que ela tem 2 linhas por 3 colunas. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Nós vamos falar agora de multiplicação de um número real, que é também chamado um escalar, por uma matriz, tá? Então, na verdade, agora eu quero pegar um número e multiplicar uma matriz, tá? É o caso, por exemplo, lá, né, que a pessoa tem uma empresa, ela tem um estoque, tá? Então, vamos lá, se ela multiplicar esse estoque dela por 2, por 3, por 4 ou por 5, ela está aumentando, na verdade, o estoque dela, tá? E como é que é feita essa continha? Dada a matriz A e J, M por N, e alfa, um escalar, tá? Que é um número real, o produto de alfa pela matriz A, indicado por alfa vezes A, é a matriz B, B, J, M por N, tá o quê? Então, vamos lá, queridos. Eu tenho aqui uma matriz A. A é uma matriz. Eu vou multiplicar essa matriz A por um alfa. Esse alfa que você está vendo aqui, ó, ele é um número real, tá? É um escalar, um número. E quando você vai multiplicar uma matriz por um número, você vai obter, na verdade, uma outra matriz. Que eu vou chamá-la aqui, por exemplo, de matriz B. Então, quem que é a minha matriz B? Nada mais é do que a minha matriz A multiplicada por um número, tá? Um número real, que é um escalar. Então, o que acontece? A minha matriz B, cada entrada da matriz B vai ser exatamente a entrada da matriz A multiplicada por esse escalar. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó. A nossa matriz B, ela vai ser obtida multiplicando a entrada da matriz A pelo escalar alfa. Então, você vai pegar cada número da matriz A, cada entrada, e vai multiplicar por esse escalar alfa, tá? Então, quando você multiplica uma matriz por um número, esse número multiplica cada elemento da matriz, tá? Propriedades. Sejam alfa e beta números reais, escalares, e as matrizes A e B de mesma ordem. São verdadeiras as seguintes propriedades. Então, muito cuidado aqui agora, para você saber diferenciar o que é número e o que é matriz, tá? Ele fala para a gente aqui, ó, que alfa e beta são números reais, tá? Também chamados escalares, e A e B são matrizes de mesma ordem. Cuidado com isso aqui quando você for resolver os seus exercícios, tá?
diferenciar o que é número e o que é matriz. A primeira propriedade fala o seguinte, ó. Se você pegar a matriz A e multiplicar pelo número beta, você vai ter uma resposta. Você vai pegar essa resposta e multiplicar pelo número alfa, tá? Então, fazer essa continha aqui, ó, é a mesma coisa que você multiplicar primeiro os números alfa e beta, e aí você vai pegar esse resultado que vai ser um número e vai multiplicar pela sua matriz A, tá? Então, cuidado com isso aqui, ó. Primeiro, um número vezes uma matriz, você vai ter uma matriz. Essa matriz vai ser multiplicada por um número. É a mesma coisa que você multiplicar primeiro os dois números, pegar o resultado e multiplicar pela sua matriz, tá? Segunda propriedade. Você pode primeiro somar a matriz A com a matriz B, você vai ter uma matriz. Você vai pegar esse resultado e vai multiplicar pelo número alfa. Ou então, você pode pegar o número alfa e multiplicar pela matriz A, depois pega o alfa e multiplica pela matriz B. Você vai ter duas matrizes, alfa A e alfa B. Você vai pegar esse resultado e vai somar, tá? Terceira propriedade. Você pode somar os números alfa e beta, pegar esse resultado que vai ser um número e multiplicar pela sua matriz. Ou então, você pode multiplicar alfa vezes a matriz A e depois beta vezes a matriz A. Você vai ter que, na verdade, duas matrizes. A primeira matriz alfa A, a segunda matriz beta A. Aí você vai somar esses dois resultados, tá? E uma outra propriedade, que se você pegar o número real 1 e multiplicar pela matriz A, você vai obter a mesma matriz. Então, 1 vezes a matriz vai dar a própria matriz. Por quê? O número 1 vai multiplicar todos os elementos da matriz. E qualquer elemento vezes 1 vai dar o próprio elemento. E aí você vai ter a própria matriz A. Então, aqui são propriedades que você vai poder utilizar aí quando for resolver os seus exercícios. Bom, vamos fazer agora aqui mais um exemplo do que foi abordado aqui na aula de hoje. Sejam as matrizes A, B e C. Obtenha a matriz X, tal que menos 2 que multiplica A mais 3 que multiplica a transposta de X menos 5 que multiplica a matriz B é igual a 4 que multiplica a matriz C. Tá? Então, novamente aqui, ó, eu tenho aqui uma equação matricial, tá? Eu tenho aqui uma igualdade e eu tenho aqui, na verdade, aqui soma de matrizes. Então, eu tenho aqui uma equação matricial. E aqui eu quero encontrar, na verdade, a matriz X, tá? Então, cuidado agora aqui, ó, que aqui tem um T em cima. Esse T aqui é para falar que eu tenho aqui uma matriz transposta, só que eu quero, na verdade, encontrar aqui a minha matriz X. E aí eu tenho que saber que a matriz A e a sua transposta tem uma relação aqui entre elas aqui, tá? A relação de uma matriz com a sua transposta é que o que é linha em uma matriz vira coluna na outra. Então, se essa matriz aqui é M por N, essa matriz aqui vai ser N por M. Nós vimos isso aqui nas nossas aulas passadas, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, vamos começar a resolver. Primeira coisinha que eu vou fazer aqui, ó, é isolar, na verdade, o X, tá? Então, aqui eu vou obter que a seguinte continha aqui, ó, menos 2A mais 3 que multiplica X transposto, menos 5B é igual a 4C. Vou isolar aqui, ó. Então, aqui vai ficar, ó, 3 que multiplica a transposta da matriz X, que é igual. Vou jogar o menos 2A para o segundo membro, vai vir positivo. Faço a mesma coisa com menos 5B, que vai vir positivo, somado com 4C. Tá? O que eu vou fazer agora aqui? Olha, eu vou resolver primeiro só o segundo membro da minha igualdade.
e vou deixar, na verdade, isso aqui para o final, ó, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, ó, 3 que multiplica x transposto é igual 2 que multiplica a minha matriz A, 14, 5, 8, 2, 4, 5, mais 5 que multiplica a matriz B, 5, 1, menos 3, depois menos 2, 5 e menos 6, mais 4 que multiplica a matriz C, 0, menos 4, 6, menos 6, menos 3 e menos 3. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou multiplicar aqui, ó, essa minha matriz aqui, ó, que é a minha matriz A, eu vou multiplicar todo mundo por 2. A minha matriz B, eu vou multiplicar todo mundo por 5. E a minha matriz C, vou multiplicar todo mundo por 4. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 3 que multiplica a transposta de x, que vai ser igual. 2 que multiplica a matriz A, o 2 vai multiplicar todos os elementos. Então, 2 vezes 14, 28. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Mais o 5 vai multiplicar todos os elementos da matriz B. Então, aqui vai ficar, ó, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 3, menos 15. 5 vezes menos 2, menos 10. 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos 6, menos 30. Mais o 4 agora multiplica todos os elementos da matriz C. Então, aqui vai ficar, ó, 4 vezes 0, 4. 4 vezes menos 4, menos 16. 4 vezes 6, 24. 4 vezes menos 6, menos 24. 4 vezes menos 3, menos 12. E 4 vezes menos 3, menos 12. Agora, ó, eu vou somar agora essas 3 matrizes, tá? Quando eu for somar as 3 matrizes, eu já vi já qual que é a continha que eu vou ter que fazer. Vou ter que somar os elementos que estão nas respectivas posições. Então, agora aqui a continha que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, aqui, ó, 3 que multiplica a transposta de x, vai ficar o seguinte, ó, 3 que multiplica a transposta de x é igual. Vamos achar agora aqui o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, tá? Vou voltar aqui no meu exercício. Vou pegar agora aqui e vou somar aqui, ó. 28 com 25 com 0. 28 mais 25, 28 com 20, 48. 48 com 5, 53. 53 somado com 0, eu vou ter a continha exatamente 53, tá? Então, esse primeiro elemento meu aqui, ó, vai dar 53. Vou chegar agora aqui, ó, no primeira linha, segunda coluna. 10 somado com 5, 15. 15 somado com menos 16, menos 1. Então, agora aqui eu vou ter o menos 1. Vou agora aqui na primeira linha, terceira coluna. 16 somado com menos 15, 1. E 1 somado com 24, eu vou ter 25. Agora na segunda linha. 4 somado com menos 10, menos 6. Menos 6 somado com menos 24, essa continha minha aqui vai dar menos 30.
Então, aqui vai dar menos 30. Agora, eu vou ter o seguinte, ó. Segunda linha, segunda coluna. 8 somado com 25 vai me dar o total de 33. 33 menos 12, eu vou ter aqui o total de 21. Agora, 10 somado com menos 30, menos 20. Menos 20 somado com menos 12, eu vou ter menos 32. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 32. Agora, perceba, meus queridos, que eu tenho um número multiplicando a matriz. Eu vou passar esse número para cá agora dividindo. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, a transposta de x vai ser 1/3. Por que 1/3? Aqui é o número 1, que está multiplicando essa matriz. Porque 1 vezes a matriz não é a própria matriz. Então, 1 dividido por 3 vai ser 53 menos 1, 25. Menos 30, 21, menos 32. Então, aqui eu vou ter o seguinte agora, ó. Eu tenho um número multiplicando a matriz. Esse 1/3 multiplica todos os elementos, ou seja, eu vou pegar cada um desses elementos e dividir por 3. 53 dividido por 3, vou deixar na forma de fração. Menos 1 dividido por 3, 25 dividido por 3. Menos 30 dividido por 3, menos 10. 21 dividido por 3, 7. E menos 32 dividido por 3, menos 32 sobre 3. Então, aqui eu tenho uma matriz que tem 2 linhas por 3 colunas. Agora, perceba que o meu exercício pediu para eu achar a matriz X. E aqui eu encontrei a matriz transposta. Aí você tem que lembrar, né? Se uma matriz A tem M linha e N colunas, a matriz transposta vai ter N linha por M coluna. Eu vou ter que inverter. O que é linha vira coluna. Então, daqui eu concluo que a minha matriz X, ela vai ter o seguinte, ó. O que é primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, aqui vai ficar 53 sobre 3, menos 1/3, 25 sobre 3. E a segunda linha vai virar a segunda coluna. Menos 10, 7, menos 32 sobre 3. Então, agora aqui eu tenho uma matriz que tem exatamente 3 linhas por 2 colunas. Bom, espero aí que vocês tenham acompanhado a resolução do exercício. Desejo a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço.